Hoje o vídeo vai ser bem assim, eu tô gravando até com a câmera frontal do celular, porque minha memória tá acabando, e aí eu preciso ficar vendo quando o vídeo vai parar ou quando não vai. Mas, nossa, que café bom! Era nesse café, muito bom, gostei, recomendo. Seja bem-vindo a mais um Café com Pão, onde eu vou tomar meu cafezinho, muito gostoso por sinal, e compartilhar um pouco da palavra com você. Lembrando que nós temos vídeos todas as terças e sextas, às 8h38 da manhã. Tô aqui tomando meu café pra ir pra academia e eu tava pensando sobre como muitas vezes eu não tenho vergonha de chamar as pessoas que não gostam de academia, que não tem nada a ver com academia, pra ir pra academia, mas quando é pra chamar pra igreja, chamar pra alguma coisa relacionada a Deus, eu sentia muita vergonha. Isso me fez pensar muito sobre temor a Deus e temor aos homens. Uma vez eu ouvi uma frase na pregação: se você sente vergonha de falar de Deus para as pessoas, é porque o seu temor aos homens está maior do que o temor a Deus. E essa frase assim me pegou. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito tímida. Eu sou, enfim, eu tô trabalhando isso em mim. Mas eu sempre fui aquela pessoa que falava: eu não nasci com esse chamado para evangelismo, eu não preciso falar para as pessoas, eu vou só mostrar com a minha vida, e nem isso eu fazia. Eu dava muito essas desculpas para não falar para as pessoas diretamente sobre Deus, né? Eu ficava ali tentando falar com os meus gestos, falar com tudo menos com a minha boca. Tá, agora vamos parar pra pensar de uma forma assim bem sobre essa nossa vergonha mesmo, esse nosso receio, né, de falar do amor de Deus para as pessoas. Eu, quando acredito numa coisa, eu não tenho medo de falar sobre ela. Eu falo, sabe, independente. O exemplo que eu já dei foi de academia, né? Eu gosto muito de treinar, gosto muito de me exercitar, de comer bem 80% do tempo, vou nem dizer que é 90%, de fazer tudo isso. E eu acredito nisso, sabe? Eu acredito porque fez bem pro meu corpo e eu acredito que pode fazer bem pro corpo das pessoas, sabe? Então é uma coisa que eu chego e falo, nossa, você devia treinar, vamos treinar junto. Eu sempre tô chamando, pode ser a pessoa mais malhada do mundo, ou assim, ou uma pessoa, tipo, que nunca nem pisou na academia, sabe? Tipo, outro dia eu levei uma amiga minha que não tinha pisado academia, que não pisava na academia há 2 anos. Tipo, mais de 2 anos ela não pisava e eu falei, vamos pra academia. E ela foi comigo, sabe? Então, porque é uma coisa que eu acredito, é uma coisa que eu gosto e eu não tenho nenhum receio, tipo, eu nem penso, nem passa pela minha cabeça não falar daquilo pra ela. Mas aí, cara, tipo, quando é com Deus, você fica com aquele medo de você insistir, a pessoa ficar chateada, ou então você fica tem várias fases, né? Você fica, primeiro, você realmente tem vergonha. Você não quer falar e você nem admite que você tem vergonha. Eu já fui assim. Depois, tipo, que é a fase que eu tô agora. Agora eu não posso ser hipócrita, né? Tipo, de falar super boa, não tenho resistência. Tenho, sabe? E aí aquela fase assim que você fica, tipo, eu tenho que ir, eu sei que eu tenho que ir, eu já fui convencida disso. Eu não posso ter esse medo, então toda vez que eu sinto alguma coisa, eu oro. Mas na verdade o meu medo é mais de medo de desagradar as pessoas, é um medo de incomodar, de ser chata, insistente demais, sabe? E isso é temor aos homens, isso continua sendo errado, sabe? Eu tô colocando o meu medo de manchar a minha imagem, né, com a possível taxação de ser chata, de ser insistente, de seja lá o que for, acima do meu temor a Deus, que é obedecer a Ele, né, também. A Bíblia fala, né, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu não quero que você entenda o temor a Deus como algo ruim, porque não é. Porque não é. A Bíblia fala em inúmeras passagens. Eu tenho isso daqui, que foi do meu curso, né, que eu fiz na Jocum. É uma folha com 3 páginas, frente e verso, todos os versículos sobre temor a Deus. Tipo, a Bíblia fala muito sobre temor a Deus. Eu posso deixar esses versículos aqui embaixo depois, pra você estudar um pouco mais sobre, sabe? Porque temor a Deus, ele abrange tanta coisa. Abrange obediência, ele te traz sabedoria, ele traz intimidade com Deus, sabe? Aqui em Salmos 25:14 fala assim: o Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Cara, olha que coisa linda. Tipo, Deus tá falando aqui que, tipo, quem teme ao Senhor, quem obedece aos seus mandamentos, quem realmente busca esse temor a Deus, que é uma coisa que a gente vai buscar o resto da nossa vida, a gente vai aprimorar isso o resto da nossa vida. Quem faz isso, Deus confia os seus segredos. E assim, nós somos mais íntimos de Deus quando nós buscamos esse temor a Ele, quando nós buscamos a Ele em obediência, em reverência, em amor também, sabe? Porque temor a Deus é algo muito mais profundo do que você simplesmente ter medo de Deus, do que você ter medo de Deus. Sabe, Deus ele não quer que você tenha medo dele, porque ele quer intimidade. Nós servimos a um Deus que ele nos pede amor e respeito, ele busca por intimidade. Por que alguém, né, revelaria o seu segredo para uma pessoa que ele não é próximo?
sabe? Ele quer proximidade de você. Ele quer intimidade com você e relacionamento. Temer a Deus é muito mais sobre intimidade do que distanciamento dele, sabe? Nós precisamos ter reverência quando nós falamos com Deus, quando nós nos colocamos na presença dele, que é uma coisa que tá um pouco em falta hoje, mas nós também precisamos nos colocar nesse lugar de intimidade, nesse lugar de relacionamento com ele. Gente, minha câmera parou, meu café já acabou, mas eu vou continuar falando. Voltando. O temor a Deus é como um relacionamento saudável com o Pai, o relacionamento ideal. Porque o nosso Pai aqui da Terra pode não ser perfeito, mas Deus, ele é perfeito. Então o nosso relacionamento é perfeito com ele, sabe? Então aquele mesmo relacionamento que você tem que ter respeito, você tem que honrar o seu Pai, mas isso não quer dizer que você não tem intimidade com ele, sabe? O meu Pai, eu honro ele, eu respeito, eu o amo, mas eu tenho intimidade pra chegar pra ele e conversar, pra chegar pra ele e contar meus segredos e ele contar os dele pra mim. Eu tenho intimidade pra pedir as coisas pra ele, sabe? Então é essa mesma linha de raciocínio que você tem que ter quando se trata com Deus. Você tem que lembrar que ele é o pai perfeito, ele não vai ser um pai como os pais terrenos que erram, que nos machucam, que muitas vezes podem mentir, podem, enfim, fazer várias coisas erradas por serem homens pecadores, assim como eu e você. Nós todos estamos sujeitos a errar. Para falar um pouquinho mais sobre temor aos homens, esse sim é sobre medo. É sobre medo de ser criticado, medo de ser julgado, medo de não se encaixar em algum certo grupo, enfim. Todos os tipos de medos que aparecem aí quando se trata de você falar de Deus pra alguma pessoa, né? Isso é normal que a gente tenha, mas a gente não pode deixar que esses medos nos dominem, é que esses medos, eles conduzam a nossa vida, porque quem deve conduzir a nossa vida é Deus, nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. E assim, eu não tô aqui pra falar que é super tranquilo, que é super fácil você chegar e falar de Deus pra alguém. Não é. Sabe? Mas à medida que a gente vai falando, à medida que a gente vai se desprendendo desses medos, nós vamos agradando a Deus e além disso, ele vai se tornando uma coisa mais natural pra gente, sabe? Da mesma forma que é natural pra mim falar de academia, que não era uma coisa que eu falava antes, vai se tornar mais natural pra mim falar de Deus pras pessoas, sabe? Porque à medida que você vai envolvendo isso na sua vida, à medida que isso se torna parte de quem você é, naturalmente você vai querer falar pras pessoas, porque é parte de quem você é. As pessoas, elas vão te conhecer, não tem por que esconder isso. Mas é claro, eu não vou ser hipócrita aqui e falar pra você que, nossa, eu sempre falo de Deus todas as vezes que ele me pede, todas as vezes que eu saio na rua eu falo de Deus pras pessoas, eu não falo. Não falo. Eu não falo, porque eu sou muito tímida. Mas eu venho orado, eu tenho orado e pedido pra Deus, tira esse medo de mim. Que o meu temor aos homens seja menor do que o temor a ele, sabe? Que a minha vontade e o meu amor por ti, consequentemente a vontade de fazer o que te agrada, seja maior do que a vontade de agradar as pessoas. Porque que nem fala em Gálatas 1:10, se eu ainda estivesse procurando agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Então, assim, nós não estamos procurando agradar a homens, nós estamos procurando fazer a vontade de Deus e agradar a Ele. E é esse pensamento, é esse mindset que você tem que ter na sua vida. É você matar a sua carne todo dia. Porque isso é orgulho, é você ter medo do que as pessoas vão pensar, você querer prezar pela sua aparência, pela sua imagem. Nós não estamos aqui para ficar prezando pela nossa imagem, nós estamos aqui para dar tudo, a nossa vida por Jesus. Sempre você tendo em mente que é por amor a Ele, porque Ele te ama e entregou a vida dele por você. E entenda que é um trabalhar diário, é uma coisa que você vai orando e você vai pedindo para Deus te dar mais ousadia, para Deus te dar intrepidez ao falar, e você vai vendo que à medida que você for praticando, é algo que quando você não pratica se torna um bicho de 7 cabeças, mas quando você começa a fazer aquilo, parece que é um gerador dentro do seu coração. Quanto mais você faz, mais vontade você tem de fazer. Quanto mais você fala do amor dele, mais vontade você tem de falar. Porque é uma bênção, é uma dádiva você ter a sua salvação, você ter o seu relacionamento com Deus. E nós não podemos ser egoístas a ponto de deixar que pequenos medos nos impeçam de compartilhar isso com as pessoas que tanto precisam, sabe? Que não conhecem ainda. Então que Deus te abençoe. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Lembrando de novo que tem vídeo toda terça-feira, terça e sexta, às 8h38 da manhã. Até o próximo vídeo. Fale do amor de Deus para as pessoas. Tchau.